Vamos falar então sobre Lula no carnaval. Lula vai ser homenageado. E aí deu confusão, você sabe, tem gente falando que, olha, isso aqui é propaganda antecipada. A Justiça Federal recusou 2 ações populares que tentavam impedir o desfile de carnaval com homenagem ao presidente Lula e eventuais referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou chamar a Thaisa Medeiros, que é a nossa passista número 1 da CNN Brasil, sabe tudo dessa história. Quando junta carnaval com política, aí é que ela dá show mesmo. Thaisa, boa tarde, bem-vinda. Débora, estaremos juntas no plantão de carnaval? Bom, essa decisão aí que saiu por parte da Justiça Federal é justamente no sentido de negar 2 ações populares que foram apresentadas a respeito de homenagens que seriam prestadas ao presidente Lula. Então, essas 2 decisões rejeitam as ações populares. Uma delas aponta que a ausência de requisitos legais e inadequação da via processual escolhida, então, pelas pessoas que apresentaram essas ações, porque não cabia justamente à Justiça Federal, mas sim ao Tribunal Superior Eleitoral tratar sobre propaganda eleitoral antecipada. Em uma das sentenças que tem a senadora Damares Alves, do Republicanos, como destinatária, o juiz extinguiu a ação popular movida contra acadêmicos de Niterói. O pedido buscava impedir que o desfile, que as homenagens que poderiam ser feitas ao presidente Lula fossem transmitidas, assim como a exibição de imagens de Bolsonaro e ataques pessoais. Esse termo que é usado nessa ação. Os autores também alegavam que o desfile promoveria a exaltação do presidente com uso de recursos públicos, o que caracterizaria um desvio de finalidade e lesão à moralidade administrativa. Aí o magistrado, então, afirma que a ação popular não traz embasamento suficiente para detectar de fato que haveria essas irregularidades, E que não trazia algo que comprovasse que existia a ilegalidade e também o lesivo ao patrimônio público. Com isso, o requisito não foi atendido e o juiz também ressalta que faltou elementos suficientes para comprovar o dano concreto. Ou seja, tudo na visão desse juiz que assina essas sentenças permanece no campo da suposição. São interpretações do que aconteceria nessas homenagens, interpretações de que as imagens de Jair Bolsonaro seriam usadas aí para ataques pessoais, interpretações de que poderiam exaltar o presidente Lula, sem conhecimento dos termos exatamente do que vai ser apresentado na avenida no carnaval. Outro ponto também foi a inadequação da via escolhida e aí é sobre a propaganda antecipada. A ação popular não pode ser utilizada para trazer obrigações sobre o que fazer ou não fazer, como, por exemplo, não televisionar o desfile em si. Então, isso não poderia ser feito por meio de uma ação popular, poderia ser feito por meio de uma ação civil pública, mas aí é uma outra história, O meio utilizado, na visão desse magistrado, não foi o adequado. E também tem a questão de não poder defender interesses individuais ou políticos de terceiro, como honrar a imagem de figuras públicas. Sobre a propaganda eleitoral, isso deveria ser levado à esfera da Justiça Eleitoral e que a própria petição inicial citava alguns trechos de decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, houve o uso inadequado dessa via que deveria servir para outros fins. Questões eleitorais de propaganda antecipada é com a Justiça Eleitoral. É isso, em suma, que diz o magistrado. Débora.